Olá, meus queridos, graça e paz a todos em nome de Jesus, o Cristo de Deus, autor e consumador da nossa fé. Eu sou seu irmão em Cristo, William Moura, e eu passei aqui nesta manhã para deixar um recadinho de Deus para nós, né? Um recadinho direto do trono do Pai, para você, né, que me ouve aí, você que nos acompanha aí no canal do YouTube, William Moura, a Bíblia diz, nosso canal no YouTube. E você também que nos segue aí no Instagram, Irmão William Oficial. O Instagram é Irmão William Oficial, tudo junto. Amém, amados? E vocês aí do nosso grupo de WhatsApp aí, nossos grupos que recebem também essas mensagens todos os dias postas aqui por nós. Amém, amados? Que Deus te abençoe ricamente. É um privilégio tê-los aqui como ouvintes, né? Nós aprendemos juntos aqui, crescemos em graça e em conhecimento, né? É um privilégio para mim tê-los aqui. E para Deus, eu nem preciso falar o privilégio que é, né? O coração de Deus se alegra com isso, em ter você aqui prestigiando a palavra dele, ouvindo, atentando para aquilo que ele tem nos falado todos os dias. Amém, amados? Então pode ter certeza que Deus, né? O mais interessado em tudo isso é Deus. Deus é o mais interessado que você o conheça. Por isso que ele decidiu se revelar a você e a mim, a todos nós, amém? Através desse livro sagrado, a Bíblia, né? A Bíblia ela é composta por 66 livros sagrados, né? 66 livros inspirado por Deus, Deus se revelando ao homem aqui através da Bíblia, né? E Deus escolheu em torno de 40 escritores na Bíblia, ao todo, né? Porque a carta aos Hebreus nós não sabemos quem escreveu. E Deus se revelou aos profetas da antiga aliança, né? No Antigo Testamento, e aos apóstolos, aos discípulos, né? O colegiado apostólico de Jesus, do qual ele escolheu, e revelou a nova aliança, fechando assim o cânon sagrado nesses 66 livros, né? A vontade, o desejo de Deus aqui, né? Sendo revelado a nós nesse livro sagrado chamado Bíblia. Amém, amados? E é a Bíblia que nós vamos usar ter aqui somente a Bíblia, as informações que a Bíblia tem para nos oferecer a respeito do reino de Deus. Porque não tem outra fonte da qual nós podemos consultar que nos dá garantia das coisas de Deus e das verdades de Deus a não ser a Bíblia, porque a Bíblia é o próprio Deus se revelando à humanidade por graça e misericórdia que ele tem por nós. Amém, meus queridos? Vamos meditar um pouquinho e navegar um pouco nesse oceano profundo que é a palavra de Deus. O texto de hoje é bem familiar seu, creio eu, né? É um dos textos mais conhecidos, se não o mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Esse texto é conhecido no meio teológico como o coração da Bíblia, aquele que rege todas as coisas ali, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Já ouviu falar desse texto? Eu não precisava nem ler isso aqui, porque eu tenho certeza que para muitos aqui esse texto as pessoas sabem de cor e salteado. Faz até coral na igreja para ler esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é João 3,16. Amém, amados? Nós vamos ler João 3, do 16 até o 19, para que a gente possa entender o contexto do que Jesus está falando aqui para nós. Amém? Abra a tua Bíblia comigo aí, João 3,16 até o 19. E leremos, vamos lá crescer em graça e em conhecimento. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém, meus queridos? João 3,16. Aqui ele fala do imensurável,
do incalculável amor de Deus por nós, seres humanos. Fala também da justiça de Deus, da misericórdia e da graça de Deus, né? Nós precisamos entender uma coisa, né? O amor de Deus, primeiro, um atributo de Deus, amados, ele não invalida o outro, amém? Ambos andam juntos, em conformidade, em unidade, amém, amados? Um contribui para com o outro. Então, o amor de Deus não é maior do que sua justiça, amém? E nem a justiça de Deus é maior do que o seu amor, você entendeu? Então, o Deus que ama incondicionalmente é o mesmo Deus que julga incondicionalmente. Amém, amados? Só para que você entenda. Então, porque eu me deparo com pessoas e alguns me perguntam, irmão William, por que um Deus tão bom, se revela na Bíblia como bom e é verdade, amoroso, e a gente não tem dúvida disso, como é que um Deus que ama tanto vai levar alguém ao inferno? Ou vai permitir que alguém vá para o inferno, seja condenado? E a minha resposta é simples. Deus nunca enviou alguém para o inferno, ou não vai enviar alguém para o inferno. Apesar que ele pode, se ele fizer, ele é Deus. Mas não é o desejo, o prazer de Deus e a vontade de Deus que você vá para o inferno. Deus não vai te enviar ao inferno, você já está no inferno. É dura essa palavra, né? Você já está condenado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Eu e você somos pecadores, né? Então a recompensa desse pecado que nós cometemos, que eu e você cometemos, é a morte, é o salário dele, a recompensa é essa. E Deus envia o Filho dele, Jesus Cristo, que não tem nada a ver com o meu pecado e com o seu pecado, para nos salvar, para nos tirar do inferno, nos levar para a glória, para o reino da sua luz. Olha que maravilha, então não é Deus que te enviou ao inferno. Caso você venha se perder, não foi Deus que te levou para lá. Foi você mesmo, por desobediência, por rejeitar o único que te salva, que é Jesus Cristo. Amém, amados? São palavras duras, mas é necessário que nós ouvimos isso para que nós possamos aprender e entender que Deus veio nos socorrer. Ele não veio nos condenar, ele veio nos salvar. Olha o que diz o texto. Porque Deus amou o mundo, esse mundo aqui não é o cosmos, não, tá bom? Esse mundo aqui não é o sistema, é você, aqui é o mundo pessoa. Deus amou você de tal maneira que ele viu você condenado ao inferno, né? Condenado por as suas ações pecaminosas, e ele, por amor a você, ele decidiu enviar o Filho dele, que não tem nada a ver com o nosso pecado, para pagar uma dívida que não era dele, era nossa, entendeu? Para sofrer algo que era nosso sofrimento, para padecer em nosso lugar, porque ele te ama. Então você já está perdido caso não aceite a salvação dada por Jesus, você está perdido. Não porque Deus te colocou na perdição, porque os teus pecados, a consequência dos teus erros, te levaram à perdição e ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, na sua rica, infinita misericórdia, graça, amor e justiça, é que o texto diz aqui, lembra? Amor, graça, misericórdia e justiça. Deus decidiu te salvar. Olha o entendimento. Não é Deus que te manda ao inferno. Deus é amor, ele é bom demais. É você mesmo que vai por desobediência a Deus. Você está perdido, é um pecador perdido como eu. Jesus veio nos resgatar. Nós estávamos no fundo do poço, sem saída, amém, amados? Jesus não veio jogar pedra no poço para nos matar lá dentro. Jesus não veio encher aquele poço de água para nos matar lá afogado. Não, ele veio nos resgatar. Ele deu a mão forte dele para que você pegue na mão dele e ele te resgate lá desse poço para que você tenha vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Você já está perdido. Você é um pecador perdido. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos distantes, perdidos. O salário do pecado é a morte. Jesus veio para nos resgatar. Versículo 17, olha o que diz. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, né? O mundo já está julgado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo perdido, julgado, condenado ao inferno por causa das suas ações pecaminosas, e Deus se compadece desse mundo, nós, pessoas, e manda o Filho dele para nos resgatar. Amém, amados? Não é que Deus manda você para o inferno, você está lá, Deus veio te resgatar de lá. Se você crê na mensagem do Evangelho e no nome de Jesus Cristo, o único nome
que te salva diante de Deus e que te justifica. Amém, amados? Então, para que você entenda. Agora, o versículo 18, olha. Quem nele crê não é julgado. Se você crê no nome de Jesus, você não vai ser condenado porque Jesus te justifica diante do Pai. Amém, meus queridos? Romanos 3:24, está aí na tua Bíblia. Jesus te justifica. Você não pode se justificar sozinho, porque você é um pecador. E o pecado diante de Deus é abominável. O pecado é tão ruim que Deus teve que sacrificar o Filho dele por causa do pecado, para não atingir você, para que você fosse salvo. No lugar de você morrer naquela cruz, Deus enviou Jesus, o Filho dele, porque o teu sangue, o teu sacrifício não resolveria nada nem para você. Somente o sacrifício de Jesus, que é um justo, resolveu por você, por mim e por todos aqueles que nele creem. Amém, amados? Só o sacrifício de Jesus. O seu sacrifício e nada é a mesma coisa. Nossas obras, meu irmão, diante de Deus é como trapo de imundícia, não vale nada. Isaías 64, verso 6. Tudo que você fizer, qualquer esforço humano que o ser humano fizer para conseguir a salvação é em vão. A salvação nós conseguimos de graça na pessoa de Jesus, crendo na obra salvífica que ele fez em nosso favor. Por isso nós recebemos de graça de Deus. Ó, Deus amou o mundo, a Bíblia diz que deu o seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê será salvo. Não tem condição nenhuma aqui. Deus amou você, enviou Jesus para morrer por você. Se você crê em Jesus, Deus te salva e ponto. Se você não crê, você está condenado. Não porque Deus te condena, mas as consequências dos teus erros e pecado é o salário que você vai receber. A recompensa do teu pecado é a morte e a perdição, caso você não crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. E aí, ó, se você crê, você está salvo. Se você não crê, você já está julgado. Porque o estado do homem é de pecador perdido. Jesus veio resgatá-lo. E por que o homem se perde? Versículo 19. João 3,19. Ó. O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus, tá? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens recusaram a salvação. Os homens recusam Jesus. Os homens odeiam Jesus. Jesus está correndo atrás de você todos os dias, batendo na portinha do seu coração, dizendo: eis-me aqui, abre que eu quero entrar, ceiar com você e fazer morada e habitar em você. Mas os homens recusam. A Bíblia que diz: ó, a luz veio ao mundo, que é Jesus, e os homens decidiram as trevas do que a luz. Eles amaram mais as trevas, as suas obras pecaminosas, do que a luz, que é Jesus Cristo. Deus te ama a tal ponto de enviar o Filho dele a essa terra para te salvar. Você, pecador perdido, Deus se compadeceu de você a tal ponto de enviar o melhor que ele tinha, o único Filho, unigênito, gerado por ele, da mesma essência do Pai, aquele que nunca pecou. Deus se fez dele pecador, para que você fosse salvo. 2 Coríntios 5:21. Olha o tamanho do amor de Deus. Então, se você, caso venha se perder, é porque você decidiu se perder. Não porque Deus quer que você se perda. Deus enviou o socorro. O socorro está em Jesus Cristo, né? A eternidade está em Jesus. Mas os homens escolheram as trevas. Se eu fosse você, nesta manhã, eu escolheria Cristo. Porque o seu estado é de pecador. Pecador perdido. O salário do pecado é a morte. Jesus veio para te resgatar, para te salvar. Se você crer no nome de Jesus, você será salvo, né? Deus te garante isso. Agora, se você rejeitar a mensagem do Evangelho e não crê em Jesus Cristo como o único que pode te salvar, você está perdido e condenado ao inferno. Amém, meus queridos? Que Deus te dê graça, que essa mensagem venha penetrar o teu coração e que a tua mente venha ser contaminada por esta mensagem do Evangelho. Que esse espaço da tua mente aí, os espaços que estão preenchidos com lixo, que não serve para nada, venha ser jogado fora e a mensagem do Evangelho venha penetrar a tua mente para que você entenda o quanto Deus te ama e se curvar a Ele enquanto há tempo, porque o salário do pecado é a morte e você é pecador. Que Deus te abençoe e que Deus te dê graça em nome de Jesus.